E aí, Shinelândia, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, porque se comigo tá, com você também tem que estar. Antes de mais nada, o que é que você tem que fazer? Curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho e me seguir nas redes sociais, @AnaKeolin. Porque cada conteúdo que aqui é proporcionado é para edificar a sua vida e agregar o conhecimento e despertar a mulher inteligente que existe dentro de você. E se inscreve porque mais de 50% das pessoas que estão assistindo ainda não são inscritas e nós precisamos mudar essa história. E a minha convidada de hoje é uma convidada extremamente especial, querida, amada, mãe da nossa igreja, e é a pastora Célia. Bem-vinda, pastora. Obrigada. E, gente, antes desse Shinecast existir, o nome dela já estava lá na lista para ser entrevistada, para a gente bater um papo maravilhoso, porque vou dizer, se você sentar na mesa com ela, meu filho, não tem como. Não tem como. Você vai sair já impactado. Porque é cada história. O testemunho dela é incrível. A pessoa dela é maravilhosa. Não tem como você ficar perto da pastora e não amá-la. Quem conhece sabe. E hoje nós vamos compartilhar aqui um pouquinho do testemunho dela, que é grande, né, pastora? Ela já estava nos bastidores dizendo assim, meu Deus, o que eu vou falar? Porque, gente, é enorme, mas é tão cheio de experiências lindas e surreais com Deus. E eu não vou falar mais tanto, quem vai falar agora é ela. E eu vou começar com aquela perguntinha que todo mundo já sabe qual é, né? Pastora, como que começa a sua história com Jesus? Sempre teve ele? Ou foi só assim depois que a senhora começou a perceber ele na sua vida? Com quantos anos a senhora começou a perceber ele na sua vida? A senhora conta um pouco da sua infância e tudo mais. Boa tarde, graça e paz para todos. É muito bom estar aqui para compartilhar um pouco das minhas experiências com todos vocês. Tenho muito prazer de fazer isso. Espero que isso venha trazer crescimento para quem assistir. Com certeza. Bom, a minha experiência com Jesus, na verdade, começou quando eu tinha 13 anos de idade, aproximadamente 13 anos. Eu comecei a conviver, morei num lugar onde comecei a conviver com pessoas evangélicas, né? Pessoas vizinhas evangélicas, amizades que moravam na minha rua. E como tinha muito culto ao ar livre lá, eu comecei logo a aprender os hinos, participava, me convidavam e eu gostava. Mas como ninguém na minha casa era crente, eu ficava só assistindo. Gostava, mas não participava, né? Aí quando foi no ano de 74, os meus pais se converteram. Né? É até interessante essa história, porque o meu pai, ele era conselheiro, líder de um grupo na igreja católica, né? E aí ele começou a liderar e receber um Novo Testamento. E aí começou a estudar o Novo Testamento. Quando ele começou a estudar, ele disse assim, alguma coisa está errado. Eu vou perguntar ao meu líder, né, o bispo, se tudo que está nesse livro é verdade. E foi. Aí falou com o bispo, perguntou, tudo que está nesse livro é verdade? Ele respondeu, sim, é tudo verdade, é a palavra de Deus. Ele disse, então eu não vou mais ser católica, eu vou ser crente, porque o que está aqui é os crentes que fazem. Uau, eita, na época já era um... Já. E foi para a igreja evangélica e aceitou Jesus, ele e minha mãe. No dia 14 de abril de 74. E aí, como eu não tinha ido junto, eu me animei, eu digo, agora eu posso ir também, né? Quando foi no domingo, eu fui para a igreja com umas amigas e lá eu me converti. E até hoje estou aqui. 14 anos de idade eu tinha, dia 18 de abril de 74. E a senhora sempre foi assim... Porque o primeiro contato, o evangelho naquela época não era como hoje, né? Mas a senhora estranhou a igreja ou a senhora, assim, o ambiente? Não, eu já tinha certa convivência com as amigas, né? Eu estranhei só porque era muita exigência com o jeito de se vestir, não podia usar maquiagem, não podia usar nada, não podia cortar cabelo, aquela coisa toda. Isso era meio estranho, mas também não tive muita dificuldade de me adaptar, não. Porque naquela época também as meninas eram mais
Puras. Era mais puras, mais Obedientes. quietas, né? Mas eu já não tinha, assim, na minha casa, liberdade para fazer coisas erradas. A gente já era bem privado, então não tive muita dificuldade, não. Me adaptei rápido. A senhora é filha única? Não. Sou eu e mais 3. E como foi E para os mais seus 4 irmãos, homens. para vocês, assim? Foi logo os menores todos, a A partir senhora é a de mais mim. velha? Eu tenho um homem mais velho do que eu, depois dele já sou eu. Então é o único que até hoje ainda não aceitou Jesus, mas é uma pessoa maravilhosa. É. E aí, a partir de mim, os mais novos todos acompanharam o papai e a mamãe para a igreja. Até São os hoje. que são surdos? Surdos também. Como foi isso, pastora? Essa questão de nascer 2 irmãos surdos na sua época? Já tinha língua de sinais? Tinha não. Foi Era difícil? muito difícil. Era muito difícil. Porque meus pais não aprenderam a se comunicar com eles. Não tinha ninguém que se comunicasse com eles. A comunicação era só aquela comunicaçãozinha rasteira mesmo, da linguagem do dia a dia de casa, que eles mesmos criavam, né? Então tinha muita dificuldade de comunicação. Aí depois de um bom tempo, que eu percebi que eles estavam se afastando Foi da a senhora que igreja, percebeu? de Deus. Ai, que legal, gente. E minha mãe me procurava muito e pedia ajuda, porque eu já era casada, eu já Não, estava... peraí, vamos. A gente tem foi muito forte agora, calma. 14 anos, Uhum. aí tem os seus irmãos que tinham mais ou menos a sua idade. Um pouco menos do que eu, 2 anos, 4 anos. Aí nesses 14 anos a senhora teve um encontro com Deus. Isso. De fato, não foi. Fato. Não foi tipo porque meus pais foram. Claro que teve, né? Porque meus pais foram, mas também teve. A senhora realmente Eu já encontrou. queria. Ah, já queria, gente. Coisa linda. Aí a senhora já queria e as suas experiências com Deus ali já eram bem reais, Era. mesmo adolescente. Era. Na sua época, pastora, como que era assim o relacionamento da igreja, vigília, como que era isso? Porque eu tava conversando com a Líbia, né, no dia que a gente foi lá, e ela falando sobre a questão dos anjos. Os milagres antigamente eram bem diferentes. Eu tava falando do pastor Agil contando do missionário que vinha, passava 7 dias trancado num quarto, quando saía era cura, paralítico saindo da cadeira de roda. A senhora testemunhou isso? Na sua adolescência? Assim? Não, eu testemunhei, eu vi testemunhos de cura, sim, mas não assim, né, de missionários que vêm de fora. Eu vi mesmo na casa do meu pai. Ai, gente. Eu vi. Um dia, eu era solteira ainda, tinha terminado o seminário há pouco tempo, tinha 19 anos de idade. E um dia o meu irmão apareceu com uma doença na pele, como se fosse hanseníase. Começou e foi aumentando, e foi ficando feio, e foi começando sabe? E mamãe levava no médico e nada, não acontecia nada, não melhorava. E aí meu pai era muito um homem de Deus, e ele disse, vamos orar, vamos reunir a família e vamos orar por ele, né? Aí meu irmão estava muito mal mesmo, isso aqui já estava tudo largando couros, pedaços, ele inchando, sabe? E papai disse assim, vamos orar e Deus vai curar. Eu creio. E aí nos reunimos, em 5 pessoas, 5 membros da família, e em volta dele e oramos. Papai orou. Quando papai terminou de orar, ele disse assim, ele está curado. Eu disse assim, eu duvido. Ai, meu Deus. Assim, no meu silêncio, sabe? Eu disse, eu duvido. Será? Porque estava muito feio, sabe? Papai disse, ele está curado. Aí eu perguntei, como é que o senhor sabe, papai? E ele disse, eu sei. Eu sei que ele está curado. E eu fiquei naquela expectativa, né? Fomos dormir, era de noite. De manhã ele amanheceu limpo como uma criança. Ai, meu Deus. Chegou a me emocionar. Limpo como uma criança. Ai, que lindo. Eu fiquei assim, meu Deus, nunca mais eu vou duvidar. e precisou mesmo, né? Verdade. Durante a sua... Então, eu vi muitas coisas desse tipo acontecerem, sabe? O seu relacionamento com seu pai e sua mãe sempre foi bom? Foi. Não sempre tinha foi bom. dificuldades? Não tinha, não. Assim, né? Dificuldade comum, né? Aquele povo antigo era mais grosso, aquele jeito todo, mas eu nunca tive dificuldade com eles. Mas a senhora os amava, né?
Sim. Sempre, né? O Sempre. respeito, o amor. Sim. Eu acho que está um pouco em crise hoje. O respeito e o amor. Porque hoje se ama muito, mas se respeita pouco, né? Que fica meio contraditório, né? E da sua época, até brinca, eu queria ter sido da geração de vocês. Em algumas questões são muito mais maravilhosas. Respeito, amor, pureza, caráter. Hoje tá até em crise essa questão do caráter, né? Assim. Os cristãos. E não foram todos os meus irmãos que foram assim, né? Teve aqueles que se rebelaram, que foram embora, que tiveram problema, mas eu Até mesmo... Sim, os surdos. A senhora conseguiu ver que eles estavam se distanciando. Se distanciando. Mas a senhora ainda estava dentro de casa, não era casada ainda? Não era casada ainda. Eu já ajudava, solteira eu já ajudava, porque a minha mãe contava muito com minha ajuda. Porque eu tinha feito seminário, eu estava mais preparada, sabe? Eu já trabalhava com igreja, eu já pregava assim muito rasteiramente, muito nervosa, mas eu já pregava. Então ela contava muito com minha ajuda. Minha filha, por favor, ajudar os meninos. Por favor, me ajude, ore por eles, converse com eles, que eu me comunicava melhor, né? Com eles. A senhora se comunicava já com a língua de sinais? Com Libras, era. Ai, que legal. E como foi que a senhora aprendeu? Assim, eu não sabia muita coisa, mas como eu via intérpretes, tinha uma menina em João Pessoa, uma intérprete profissional que eu tinha contato com ela, então algumas coisas eu já tinha aprendido. Até que quando eu vi que meu irmão estava desviado mesmo, que não queria mais ir para a igreja, aí imediatamente eu entrei num curso e fiz um curso básico para poder me comunicar com eles. Foi como eu consegui trazê-los de volta para a igreja. Eu mesma ali, interpretando na igreja e ajudando. E eles foram os seus alunos, né? Mais ou menos? Foram sim. Então eles aprenderam com a senhora? Aprenderam Língua a de Libra? sinais? Não, a Libra eles já sabiam. Já, eles estudaram. A gente é que não sabia para se comunicar com eles. Então eu tive que fazer para poder a gente se entender na comunicação. E até hoje é assim. Quando meus irmãos têm uma dificuldade com eles, Célia, vem aqui interpretar. Então eu vou lá e interpreto para poder. Eu sou apaixonada por essa língua. Eu creio que um dia a gente vai ter esse ministério na nossa igreja. Em nome de Jesus. Vai dar certo, gente. E a senhora sempre se envolveu, então, desde o começo com o Evangelho. Sim. Desde quando descobriu. O primeiro envolvimento foi com louvor. Foi. Se você não sabe, a pastora Célia canta. E também toca, né, pastora? Canta e toca, tá? Mas não é a sua paixão assim mesmo é ensinar, né? Não é mais. Ensinar? Já foi. Não, o louvor. O louvor já foi o meu forte, né? Quando nós assumimos igrejas, meu esposo e eu, igreja pequena, que não tinha ministério de louvor, não tinha nada, era eu. Era eu que tocava, era eu que cantava, era eu que ministrava, tudo era eu. Então, ele que pregava mais, né? Depois que eu passei a pregar mais, foi que eu deixei mais de lado o louvor e hoje eu me dedico mais a ensinar e a pregar. No louvor a senhora não tinha vergonha, não? Nunca sentiu? Porque a senhora acha que é tímida, pastora? A senhora era tímida? Não sei se eu era tímida. Eu acho que eu sou muito recatada, sabe? Sou muito assim na minha. Mas tímida, eu acho que não. Não? Eu acho que não. Também acho que não. Quem conhece sabe. E a senhora falou, né, que estava aí sempre envolvida com o ministério e tudo mais. E casou-se. Foi muito rápido a senhora falando dos seus irmãos. Eu já era casada. A senhora casou tão rápido assim, pastor? Casei com 21. Como foi que a senhora conheceu o pastor Libânio? Eita, agora é a história de amor. A gente morava aqui. Eu cheguei do Recife, né? Do seminário que eu fiz em Recife. A senhora viajava muito também, né, pastor? Eu morei em Recife 3 anos, fazendo seminário. Foi minha primeira viagem. Aí de lá eu conheci Paraíba, conheci Rio Grande do Norte, conheci outros lugares. E aí, quando eu voltei para Fortaleza, nós ficamos morando numa casa ali no Presidente Kennedy. Que hoje é uma igreja da missão ali. Já era na época, a igreja da missão. E a gente morava ali e congregava na igreja da missão. Eu trabalhava com eles já, como missionária. Trabalhava como pastor Libânio? Não, com a igreja da missão. Entendi. Aí, a gente, do outro lado, tinha uma casa, passava um terreno baldio e do outro lado tinha uma casa, né? E através, por cima do mato, acabou que a gente começou a se ver. Ele morava lá,
na casa de uma tia dele. Que história. Ele veio do interior e morava na casa de uma tia dele e eu morando aqui, do lado da igreja. Aí, quando foi um dia, eu estava à tarde, eu dirigi o grupo de jovens e o Ministério de Louvor. Aí eu estava na igreja ensaiando com os jovens e dando ministração de palavra para eles. Quando ele passou, meu digníssimo, passou e parou na porta da igreja. Eu nunca tinha visto ele, até então. Só de longe, assim. Aí ele me via mais do que eu via ele, né? Ele já estava assim. Aí ele parou. Estava embriagado. O quê? Ele não era crente? Não. Eu não sabia. Não era crente. Aí ele parou e perguntou que igreja era aquela e tal. Aí saiu um dos membros do grupo e conversou com ele e tal. Aí ele disse, porque meu pai é crente. O pai dele já era crente há 12, 13 anos, eu acho. Meu pai é crente. E eu vou vir visitar aí a igreja de vocês, viu? Tá certo, venha, pode vir. Aí ele passou, foi embora, né? Disse que estava bem, não estava muito embriagado, mas estava vindo do trabalho, era um sábado à tarde. E aí pronto, quando foi à noite, isso foi no sábado, quando foi na terça-feira à noite, ele estava na igreja. Aí se converteu. Na hora do apelo, ele aceitou Jesus. Aceitou Jesus. Aí o missionário, Rex, que a gente trabalhava com ele, ele já olhava para mim e dizia assim, eu acho que ele está mais interessado em você do que na igreja. Ele já dizia para mim, sabe? Será, pastor? Brincando, eu digo, não, pastor, que é isso? Não tem isso não. Mas era. Com poucos dias, ele foi batizado. Em línguas ou batizado nas águas? Não, batizado nas águas. Em línguas foi, acho que uns 3, 4 meses depois. Ele foi batizado. Mas a senhora ainda toda... Ainda estou esperando, né? Vamos ver se dá certo. Aí acabou que a gente começou a namorar, né? Eu com medo, porque todo mundo na igreja dizia, você não pode, porque ele vai lhe abandonar, ele está na igreja por causa de você, e daqui a pouco ele lhe deixa, aquele povo mais antigo, né? E eu ficava assim meio receosa, mas eu via que cada dia ele ia crescendo mais, sabe? Interessado. Começou logo a fazer o curso básico em teologia, começou a se envolver e tudo. Como é que você chegou na senhora? Básico em teologia, eu era a professora. Alô? Oh, que história! Eu era a professora do curso básico. O aluno se apaixonou pela professora. Aí, no dia que faltaram vários alunos, acho que só tinha 3 alunos, aí 2 foram embora, ficou só ele. Gente, é sério. Que história. Aí ele aproveitou para perguntar, né? O que? Ele já foi direto ao ponto? Foi direto. Perguntou se eu queria namorar com ele. Eu tô em choque. Não teve nenhum diálogo, uma preparação. Pensei que ele ia... Não, foi direto ao ponto. Primeiro vamos pro cinema. Foi direto ao ponto. E Quer a namorar senhora? comigo? Eu fiquei meio assim, né? Vamos ver se dá certo, né? Vamos tentar. Aí começamos a namorar. E os seus pais deixaram assim de boa? Não, meus pais não tiveram dificuldade, não. Meu pai não gostava muito dele, não. Mas aceitou. Depois acabou Revelações aceitando. vindo à tona. Depois acabou aceitando. Minha mãe gostava muito dele. Mas a senhora acha que seu pai não gostava por causa do ciúme com a senhora? Não, é porque o meu pai era um homem muito, assim, calmo, tranquilo. E ele era muito agitado, meu esposo. Era Quem muito conheceu, agitado. né? Aí o meu pai achava que ele era muito agitado, que ele era muito apressado, que, sabe, e aí estranhava um pouco. Mas depois se entenderam. Depois, graças a Deus, deu certo, se entenderam. E aí começa a sua história. Não, aí ele foi, terminou o básico em teologia, né? Terminou o básico. Vocês foram cada vez mais se envolvendo na igreja, né? Foi 7 meses de namoro, noivado e casamento. Tá? Gente, cada informação um choque. 7 meses. Por quê? Porque a gente ele tinha uma dificuldade que morava na casa dos outros. Queria ter uma casa dele. E também ele queria ingressar no ministério logo. Então ele foi assim, quando ele realmente aceitou o Senhor Jesus, ele já queria. Ele entendia que era o lugar dele, então. Ele queria estar à frente de alguma coisa, ele gostava de trabalhar. Então ele já foi passado para diácono. E ele era diácono quando nós assumimos nossa primeira igreja. Minha filha nasceu,
Com 2 anos de idade, ele já assumiu a igreja em Itapipoca. A senhora casou 7 meses, né? É. E já engravidou logo também em seguida? Pouco tempo depois, acho que 2 meses depois. Meu Deus do céu. Naquele tempo era assim. É um Hoje choque. o povo demora muito. É, Hoje o olha povo que eu... demora muito, Não, sabe? Senhor, vai dar certo, Deus. Mas a senhora, para a senhora, o ambiente da igreja sempre foi muito normal, né? Sim. Porque, pelo que eu estou entendendo, todo o seu trabalho, até o seu trabalho, sempre foi envolvido com a igreja. Sempre foi. E ele veio para sua vida com relação a isso. É. A senhora sofreu preconceito porque era mulher e não era casada? Em algum momento a senhora sentiu isso? Até casar, tipo assim, porque era envolvida, né, nos ministérios da igreja, mas não era casada. A senhora, em algum momento, passou por preconceito? Eu acredito que não, sabe? Eu nunca senti isso forte, não. Porque eu trabalhei com uma igreja, quando eu estava no seminário, eu trabalhei com 1, 2, acho que 3 igrejas em Recife. Eu trabalhei com o pastor, lá eu tocava, lá eu fazia o louvor, junto com o pastor. Depois fui trabalhar em outra igreja também, tocando, fazendo louvor e até pregando, sabe? E tudo eram pastores, homens. Naquela época não tinha pastor em igreja, né? E nunca senti, não. Eu sempre senti muito apoio por parte deles, sabe? E aí, quando veio o pastor Libânio, vocês foram assumir essa parte de uma igreja. A senhora já sabia. Pastora, a senhora acha que já sabia que seria pastora? Não, eu nunca nem queria. A maioria Eu não dos que tinha não a querem, menor- também não queria, não. Eu já era consagrada, porque eu fui consagrada a ministra do Evangelho em 81. 89, sim, eu me casei em novembro de 80 e em março de 81 eu já fui consagrada ao pastorado. Ele era novo convertido. A gente já estava casado, mas ele era novo convertido. Já tinha se batido, mas já tinha vontade de ingressar no ministério. Né? E aí eu já estava consagrada naquela época, então eu não tinha dificuldade de entrar para... Mas querer o nome de pastor eu não tinha, não. Eu não queria, não. A senhora, é porque a senhora já era e não sabia, né? Também Acho a que senhora, sim. o que já, mas não é assim, o Noé até fala, é o corpo que reconhece, depois só dá o título, final, né? O toque final. É. E foi um choque pra senhora quando, tipo assim, no começo do casamento tem as dificuldades Muitos. enormes. Eu tava até contando antes de começar. Qual que a senhora acha que foi a sua maior dificuldade no começo do casamento? Porque ele era novo convertido. Seguidamente, a senhora já tem ali uma filha. Seguidamente, vocês já assumem uma obra. Quais foram assim, as maiores dificuldades desse começo? As maiores dificuldades que eu tive foi a nossa diferença de temperamentos. Quem conheceu o pastor Libânio? Eu, sabe? melancólica, fática, e ele, colérico e sanguíneo. 2 opostos. Água e fogo, literalmente. Sabe? Então, ele muito comunicativo, muito avançado, onde ele chegava, ele já ia fazendo amizade e tudo, e eu ficava recuada, sabe? Eu achava que ele estava entrando demais, eu achava que ele era muito afoito, impulsivo, e aquilo às vezes me dava uma certa angústia, sabe? Às vezes eu ficava com vergonha das coisas dele, das coisas que ele fazia, não dele, da pessoa, mas das coisas que ele fazia. Tipo assim, quando a gente ia para as festas, que a gente era muito convidado para festa, né? Festa de casamento, festa de aniversário. Aí eu ia para as festas e eu ficava toda recatada ali, esperando ser servida. Ele não, quando procurasse ele estava na cozinha. Entendi, já. Ele estava na cozinha, ele já tinha feito amizade, ele já trazia bandejas para todo mundo. Eu ficava, meu Deus, que coisa. Então, essas coisas, às vezes, chocavam, mas... A senhora acha que o fato de... Eu sempre quis perguntar isso para a senhora. Acho que eu esqueci já, porque eu já tive vários momentos com ela. Mas a senhora acha que um pouco disso feriu a sua identidade, meio que a senhora foi se escondendo? Por causa dele ser tão... Não, pelo contrário. Eu foi me extrovertindo mais. Sério? Apesar de eu ter muita dificuldade de conviver, com o tempo eu fui entendendo que eu precisava era melhorar mais. E não me esconder tanto, né? Até que eu digo, eu não sei se eu contei em algum lugar esses dias, que uma vez em Jacarecanga, eu estava numa reunião de mulheres, eu era presidente regional.
aquele auditório estava lotado, você sabe o tamanho, né? Lotado de mulheres. E eu lá, né, toda feliz da vida e tudo, aí eu perguntei assim para as irmãs, como é que vocês, eu quero que vocês falem hoje, como é que vocês me veem, o que vocês pensam de mim. Aí uma irmã se levantou e disse assim, eu tenho o maior medo da senhora. Como assim? Aí eu disse, mas por que, irmã? Tem mais alguém que tem medo de mim? Olha o tanto de irmão que levantou a mão. Sério, pastora? É, porque eu era muito trancada. Ah, mas só cara, né? Era muito fechada, sabe? Aí foi daí que eu comecei a perceber que eu precisava melhorar. Eu Entendi. precisava atrair mais as pessoas. Aí me desculpei com as irmãs e eu disse para elas, olha, eu tenho esse rosto assim, mas eu não sou uma pessoa má, entendeu? Vem conversar comigo, você vai perceber. E quem se aproximava percebia que eu não Mas era. isso é a cara do melancólico, né, pastora? Então, É por isso que eu amo falar sobre autoconhecimento, porque também hoje eu lido muito melhor com as pessoas e comigo mesmo depois de entender certas coisas em mim. Tipo, realmente eu fui o melancólico. Pessoa que às vezes você olha e faz assim, nojenta, abusada, patricinha, né? Que eu já levei esse nome, né? Também. Aí, só que quem conhece, se aproximar, é amigo fiel pra toda hora. Pode contar. Mas também o melancólico, ele é seletivo, não vai abrir o coração pra todo mundo. Diferente de um colérico ou um sanguíneo, principalmente se for um sanguíneo, né, como seu esposo, que é amado e querido por todo mundo com muita facilidade. O problema, às vezes não guarda muita boquinha, né? É verdade. Não guarda. Sanguíneo, fala o que vem. Ele fala, depois pensa. É, exatamente. Mas isso é muito importante, essa parte do se conhecer, né? Que a senhora se percebeu nessa hora. É, né? eu percebi que eu precisava melhorar. Só botar um pouquinho mais de sorriso, não era pastor? É, um sorriso. Pois acredita que eu não me lembro disso com a senhora? Eu lembro a vez que eu vi o pastor Libânio, eu já entendia que ele era um furacão. E também me lembro de ver a senhora e eu já vi, ela é mais calminha, mas não tive esse julgamento assim, ter um medo da senhora, não tive. Gente, quando eu conheci a pastora, a primeira vez que eu a ouvi pregando foi numa doutrina. E pasmem vocês, estava eu na doutrina me acabando de chorar, porque aqui na doutrina a gente chora, gente. Mas estava lá, porque vocês têm que, se você ainda não veio aqui na nossa igreja, se não ficar ali, tu venha, no dia que ela estiver pregando, você vai entender uma simplicidade, uma leveza, uma coisa. E cada história que ela conta cada história, aquela história da sua caminhada, que a senhora ficou com medo e o menino foi, bateu, parecia que era um ladrão, a senhora ficou com medo, lembra de madrugada? É umas histórias de livramento que só você precisa vir, ouvir, provar e ver que é bom. E essa parte, com certeza, lhe forjou muito, né, pastora? Com certeza. E também foi difícil. Foi difícil. Foi difícil porque a gente quer ser a gente. Aí, na hora de mudar, a gente não costuma querer mudar, né? Então, é preciso que alguma coisa te force mesmo, te forge, te leve a entender que você precisa melhorar. Precisa melhorar. Mudança faz parte da vida. A senhora, o pastoreio é um ferro, né, que nos afia também. Porque a gente... Eu gosto de pensar assim, a gente não pode perder a nossa identidade, claro. Mas a gente também precisa se melhorar. Por exemplo, porque até a pastora Thalita, minha amiga, ela brinca dizendo que quando ela foi ser pastora, o pessoal dizia para ela cantar. E ela não tem o dom de cantar. Mas ela dizia que o pessoal falava, mas toda mulher de pastor tem que cantar. E ela falava, não, eu não canto. E desde sempre ela foi muito posicionada em relação... O meu lugar é aqui, o meu propósito é aqui. Ou seja, ela não perdia a identidade dela, mas claro que ela tentava ali melhorar o que ela podia em si, né? A senhora se viu em algum momento tentando agradar os outros? Tentando agradar os outros? Sim, nesse sentido, do meu jeito de ser. Sabe que tinha muita cobrança, especialmente do meu esposo. Ele cobrava muito. Porque eu vou para os lugares e eu me comunico com todo mundo e tu fica com a cara fechada, sabe? Não era fechada, né? Era só o seu jeito. Era o meu jeito de ser, né? Mas eu podia ser melhor, só que eu ainda não tinha entendido que eu precisava melhorar, sabe? Então, isso ele me cobrava, mas em relação a ministério, não.
porque eu cantava, eu tocava, eu pregava, eu ensinava criança, eu ensinava todo mundo. Então eu não tinha muita cobrança em relação a isso, sabe? Com 3 meses que eu me converti, eu assumi a classe de ministério infantil. 3 meses? 3 meses. Eu não tinha uma Bíblia, eu não tinha um livro de história, eu não tinha nada. Eu só tinha a cara e a coragem. Nem a Bíblia a senhora conhecia Nem direito. eu tinha Bíblia, não. Às vezes eu lia alguma coisa na Bíblia do papai, mas eu não tinha Bíblia. E aí a ministra do Ministério Infantil teve de ir embora, né? Foi lá em Itapipoca, e eu tive de assumir. Aí eu disse para o pastor, pastor, eu não sei nada. Não, mas vai dar certo, você vai conseguir. E comecei cantando com as crianças, falando de alguma coisa da Bíblia, e nunca mais parei, né? Até hoje nunca mais parei. Então, foi assim, tudo muito repentino. Com a senhora, né? Com muito Sempre cedo eu foi comecei. muito... Deus já lhe queria, né, pastor? Essa é a realidade. E o meu batismo? Eu já te falei como foi? Não, eu não sei não. Adoro ouvir. Eu me converti em abril, maio, junho e agosto. Eu não era batizada quando assumi as crianças ainda. No mês de agosto, nós estávamos indo para uma viagem que a gente fazia, eu contei até isso da pipoca agora, que a gente fazia toda semana. Uma viagem de 3 a 4 quilômetros. A gente ia à tarde, fazia evangelismo, fazia o culto e à noite voltava para casa. Aí um dia eu estava indo, aí estava o meu pastor, a esposa dele, e mais algumas pessoas da igreja, umas 6 pessoas, fazendo aquela viagem, aquele percurso a pé, tudo a pé. Aí ele começou a falar de batismo para mim, eu nova convertida, né? Se eu gostaria, se eu tinha coragem e tal. No primeiro batismo que tivesse eu batizar, eu quero, eu tenho coragem sim. Aí continuamos andando assim em cima de uma estradinha. Quando ele olhou para o lado, tinha um riachozinho passando. Aí ele disse, olha, tem água ali. Você quer ser batizado? Eu disse, quero. Pois nós descemos o barranco, cavamos, né? Tiramos assim bastante areia que desce para mergulhar, imergir, e ali mesmo eu fui batizada. Foi igual o Felipe e o... Pareceu o Felipe. Eunuco era? Era eunuco? E eunuco era. Ai, gente, tem aqui, testemunho. Aí fui batizada ali, com a mesma roupa que eu estava, segui viagem, que a gente levava uma para trocar quando chegasse lá. Aí chega lá, troca de roupa e voltei batizada. Meu Deus. Tudo muito... Aquele batismo. E aquela preparação, né? Que tem a preparação para o batismo. Nossa, a senhora já estava preparada. Eu gostava muito de estar ali, para mim era bom, eu gostei. Eu nunca pensei em voltar atrás. Sério, pastor? Nenhum momento da minha vida eu disse, eu vou deixar a igreja e vou sair, vou para o mundo. Então a senhora sempre também amava o Senhor e amava a noiva. Ama a noiva, né? O ministério, que eu digo, o corpo. Nunca foi um relacionamento só a senhora e Deus. A senhora amava as pessoas também, né? O corpo, ajudar o corpo. Sempre foi algo muito forte no seu coração. Sempre. E antes da senhora ser igreja de pastora, e ser pastora de igreja grande, como foi pastorear em outros lugares? Porque não foi sempre aqui, né? Não. A nossa primeira igreja foi Itapipoca. Que foi onde a senhora falou que foi uma das mais difíceis. Isso. Nós fomos para lá, minha filha tinha 2 anos, como eu já falei. No dia 4, eu tenho muitas datas na cabeça. Melancólico, pastor, melancólico guarda tudo. 4 de dezembro de 82. Nós fomos de vez para Itapipoca. E lá a gente... lá era assim, a igreja estava fechada por cupim. De tanto tempo que estava fechada. Tinha uns 4 ou 5 membros, mas tudo assim, já indo para outras igrejas, sabe? E ninguém queria ir para lá. Ninguém. Eu chamava um pastor, chamava outro, ninguém mais queria ir. Aí meu esposo era diácono, ele disse, eu vou. Largou o emprego. Colérico, sanguíneo, com vontade. Largou o emprego, largou tudo. E nós fomos, nós 3. Para uma casa que não era casa, era só 2 compartimentos. Ele improvisou lá um banheiro, improvisamos alguma coisa e fomos morar lá, vizinha à igreja. A senhora topava ou só ia por obediência? Não, eu topava. Assim, né? Só queria umas condições um pouco melhores, não era, pastora? Mas assim, deixa eu ver como era que era a minha cabeça naquele tempo. Eu acreditava muito nele. Ele tinha muita fé e eu dizia, vai, eu vou também. Então eu ia.
né? E fomos e começamos o ministério ali. Muito difícil. Ele saía para a rua, a gente saía para a rua. Eu deixava minha filha com uma irmã na igreja e eu levava acordeão aqui no colo, na garupa da bicicleta, e ele me levava de bicicleta com um megafone, negocinho assim de pregar na rua. E na rua a gente parava, vários bairros da cidade. Parava nas esquinas, eu cantava, tocava, depois ele pregava a palavra. Sem ninguém na rua, parava e começava. Aí passava para outra esquina, na outra esquina a mesma coisa. A gente passava a tarde evangelizando desse jeito, só nós dois. Quando eu já estava grávida do Lael, eu tocava com o acordeão assim, em cima da barriga. E evangelizando nas ruas. E nós passamos 2 anos e meio sem uma alma na igreja. Sem vir ninguém novo. Só aqueles 5, 6 pessoas que já tinham. E a gente orava e tinha muita dificuldade, tinha muito perrengue. Era um tempo muito difícil em Itapipoca, porque estava com 4 anos de seca. Meu Deus do céu. Muita dificuldade mesmo. Uma criança ainda grávida. Uma criança meu Deus e grávida. E aí, contar aqui um testemunho, que eu até contei lá esses dias, testemunho de Itapipoca, que um dia eu já estava com o meu segundo filho, né, o Lael, já estava com 2 anos de idade, quase 2 anos, e eu estava grávida da Livânia. Já estávamos morando em outra casa. Melhor, Casa de aluguel. Estava melhor, mas ainda tinha muita dificuldade. Aí um dia, amanheceu o dia, eu fui fazer o café. Aí acho que quando eu terminei de fazer o café, o gás acabou. Aí eu disse assim, Libânia, eu acho que eu estava com 3 meses de grávida, da minha filha mais nova. Aí eu disse, Libânia, o gás acabou. Aí ele disse assim, eu não posso fazer nada, porque eu fui na casa da tesoureira ontem, tirei tudo que tinha no caixa, paguei as contas da igreja e não tem nada lá. Aí eu disse assim, então vou aproveitar que o gás acabou, vou fazer uma faxina no fogão. Eu fui fazer a faxina no fogão. O meu fogão estava tão velhinho, só tinha uma boca funcionando. Meu Aqueles Deus. fogão daquelas tampinhas pretas que vai virando Sim. pó. Quando eu peguei na 4ª boca, ela desmanchou na minha mão. Aí eu disse assim, o fogão também acabou. Eu disse para ele, eu estou sorrindo, mas na hora era de chorar. Aí ele disse, meu Deus, e agora o que nós vamos fazer? Aí passou um tempinho, né? Eu disse, está se aproximando da convenção regional em Fortaleza. Nós vamos ir para lá na próxima semana e preciso comprar pelo menos umas roupinhas para nós, né? Eu estou grávida e preciso de uma roupa nova. E o Laelzinho, que era pequeno, olhou e disse, papai, eu quero comer carne hoje. Aí o Libânia disse, meu Deus, o que eu vou fazer? E agora? Eu não vou para casa da tesoureira porque lá não tem nada. O que eu vou fazer? Eu vou sair por aí, vou sair. Pegou a bicicleta e saiu. Quando ele chegou lá no centro de Itapipoca, tem uma praça, Pereiro Teixeira, praça central. Bem em frente à praça tem o Banco do Brasil. Aí ele foi, quando ele chegou na esquina da praça, de bicicleta, uma voz disse assim para ele, para a bicicleta, deixa ela aí e vai no banco. Aí ele pensou assim, não, se eu for pro banco, vão roubar minha bicicleta. Não, vou não, foi embora. Quando ele chegou no meio da praça, a voz de novo, deixa a bicicleta aí, vai no banco. Aí ele disse, mas eu não tenho conta no banco, eu não tenho nada. Ele não tinha nada. Não tem conta, não tem nada, não conheço nem ninguém no banco. Não, vamos embora. Quando ele chegou na última parte da praça, para dobrar para a casa da tesoureira, ele disse que a voz veio bem forte. Deixa a bicicleta aí, vai no banco. Aí ele parou, deixou a bicicleta e saiu. Quando ele chegou na porta do banco, o gerente estava... Quando ele ia chegando, né? O gerente estava com o papel na mão, desse jeito. Alguém aí sabe quem é pastor Libânio? Aí um funcionário disse assim, que morava perto da gente, né? Sim, é o pastor de uma igrejinha lá na fazendinha. Olha ele entrando aí. Ele estava acabando de entrar no banco, né? Que Deus tinha mandado ele entrar. Olha ele entrando aí, pastor Libânio está entrando aí, olha ele aí. Aí o gerente olhou para ele e disse, o senhor que é o pastor Libânio? Ele disse, sou. Ele disse, eu tenho uma ordem de pagamento para você aqui. Aí ele disse, como se eu nem conta bancária tenho?
Eu não tenho nada em banco. Ele disse, eu tenho uma ordem de pagamento para o senhor, Ai, gente. sem endereço seu e sem endereço do destinatário. Não tinha endereço de ninguém. Não choro não, senão eu choro Eu tô também. chorando que não tem como, pastora. Aí ele disse assim, mas como é que eu vou receber esse dinheiro? Eu não tenho conta. Ele disse, o dinheiro é seu. A ordem veio para você, o dinheiro é seu. Aí pegou, entregou o dinheiro a ele. E só tinha assim, para pastor Libânio a procurar. Não tinha o endereço do destinatário e nem do remetente. Aí ele pegou o dinheiro, era 1.000 e tanto. Naquela época Eu era não 10 sei mil. se era cruzeiro, se era cruzado. Eu sei que ele foi, compramos um fogão novo, compramos botijão, compramos gás, compramos roupa, fizemos mercantil, compramos tudo que precisava para aquele período. E até hoje, nunca soubemos quem é esse Antônio Fernandes Alves. Até hoje, meu filho tem esse papel guardado. Ai, gente. Lá em casa. Gente, se eu acabasse aqui, o Shinecast já tava. Então, como esse, tem muitos. Outro dia eu estava ouvindo eu estava lendo um pão diário e o autor da lição, ele tem um programa só de contar pequenos testemunhos, sabe? E eu estava me lembrando dos meus e anotando. Você viu do 10 centavos? Não. Você já viu, não? E eu ia anotando. Meu Deus, tem muita coisa linda que se as pessoas olham de fora, dizem, nossa, mas é muito pequeno. Não, naquele momento era muito grande para mim. Isso é... Se as pessoas acham pequeno, meu Deus, o que é que elas precisam? Era muito grande, sabe? Milagre que não se explica nunca. O que a Líbia contou que vocês precisavam de um papel, ia mudar, né? Era de telefone. E o homem foi lá deixar só o homem que a gente sabe que era um anjo, só pode. Esse Antônio Fernandes só pode ser um anjo. Exatamente. Né? Gente, não tem, né? Eu acho que se ela continuar contando aqui, eu vou só continuar o Shinecast chorando. Porque não dá pra você. Você não tem como não amar esse Deus, pastora. Não tem. Que ele se importa com os 10 centavos que a senhora tá falando aí, que eu nem sei como é a história, mas do mínimo ao tanto, porque a carne que o Lael queria comer, a roupa que a senhora queria comprar, né? Esses pequenos detalhes, Deus vai ali. E a senhora disse que foi difícil, né? O começo. Foi difícil. Foi difícil o começo do financeiro, né? Que a senhora fala. Assim, porque eu sempre digo que nós sofremos muito porque a gente não sabe o significado da palavra confiar em Deus. Com o tempo, isso vai fazendo a gente ficar mais confiante. A confiança vai crescendo e as coisas melhoram, né? Mas é um período de aprendizado mesmo. Tem que ter a falta total para você aprender a confiar que Deus providencia quando você não tem de onde tirar. É o deserto. O deserto, né? Exatamente. Não vai cair do céu, mas vai estar lá, né? Em Itapipoca também, posso contar? Pode. A gente ainda tem uns minutinhos aqui que eu tô olhando. O meu esposo tinha um programa de rádio. Ele amava rádio. Nem que fosse com dificuldade, ele arranjava patrocinadores, mas ele fazia programa de rádio. E lá, nesse lugar, tinha um homem que todo mundo conhecia ele como o ateu, cruel, matava sem dó, uma pessoa muito má, sabe? Ele era famoso na cidade por esse nome, esse título, essas características. E meu esposo fazia programa de rádio toda semana, acho que uma vez por semana ele fazia. Um dia, ele fez um programa e nós estávamos num perrengue, né? Era de vez em quando os perrengues, era um atrás do outro. Nós estávamos passando muita dificuldade, ainda morávamos na primeira casinha que a gente foi para lá. E aí passou, né? Ele veio para casa, depois, quando ele chegou do programa, e ele disse, Célia, tá difícil, né? Acho que não tem nada para a gente almoçar. Parece que a gente só tinha macarrão naquele dia. Um macarrãozinho que um irmão que trabalhava nas comunidades trazia para nós. Aí ele passou, né? Um tempinho, com uns 5 minutos que ele tinha chegado do programa, um rapaz chegou lá fora, numa moto, e chamou. É aqui que mora o pastor Libânio? Aí ele disse, sou eu. Ele disse, está aqui que o seu fulano de tal mandou para o senhor. Aí ele disse, quem? Era o nome do homem. O ateu. Cruel. Ele mandou para o senhor.
O Libânio disse, não, como? Eu nem conheço ele direito, não, mas ele disse que a mensagem que o senhor pregou falou com ele e Deus mandou ele deixar isso aqui na sua casa. Uma caixa lotada de tudo que é alimentação que você imaginar. Ah, meu Deus. Não, pastora. Não entendemos, porque ele não ajudava ninguém, ele era famoso por ser mau. Deus não se explica, né? Mandou deixar lá em casa. Ah, foi comida por um mês ou por uma semana? Por um mês, só 3 pessoas, a comida por um mês. E aí depois o Libânio começou a ter mais contato com ele, evangelizar e tudo, né? E assim, grandes coisas. Deus pega assim as coisas inimagináveis, loucas mesmo, e faz... A gente nem imagina, né? Você não faz ideia. De repente Deus faz, aí você fica... Deus, não tem outra explicação. Depois, quando vocês saíram de Itapipoca, vocês já foram logo para Jacarecanga? São Paulo. São Paulo? Vale, meu Deus, saiu daqui para ir para São Paulo. São Paulo. 4 anos em São Paulo. Foi tudo isso, pastora? Tudo isso. Na verdade, 3 anos e 11 meses, eu acho. Quase 4 anos. E em São Paulo também tem história grande. Mas vocês foram para São Paulo porque a obra aí já tinha sido concluída ou porque o pastor Libânio... Porque lá estava sem pastor. Aí ele já tinha uma pessoa para deixar aí, né? Ele tinha preparado, na verdade, o natalício, né? Na época, o natalício ficou pastoreando lá e nós fomos pastorear em São Paulo, que estava sem igreja. Já tinha os nossos 3 filhos. A minha mais nova tinha 1 ano e 3 meses, quando a gente foi para lá. E foi difícil também. Começamos morando na casa de uns irmãos, de favores. Depois fomos mais para perto da igreja. E... com algum tempo ele começou a construir a igreja, né? Que tinha um terreno, mas não tinha igreja ainda. Ele começou a construir e a gente ficou morando lá. Um dia, vou contar esse testemunho aqui. É o que eu choro, mas eu não vou chorar. Ah, meu Deus, eu já chorei nesses agora, imagina esse. Foi um período que a gente estava com muitas dificuldades financeiras, né? Muita dificuldade. E estava chegando um grupo de pastores lá. Acho que eram 3, 4 pastores para visitar o campo. E tinha uma irmã da Bahia. Era naquele tempo do leite, dos tickets de leite, do Zé Sarney. Não me lembro nem qual era o ano. 90, era 88, 89, por aí. Aí uma irmã chegou lá em casa e disse, irmã, porque a gente estava sem condições de ter leite na mesa para os nossos filhos, né, pequenos ainda. E estava muito difícil, estava muito apertado. Aí a irmã disse assim para mim, irmã, eu vou me embora para Bahia, eu vou voltar e eu vou passar os meus tickets de leite para você. Aí você fica recebendo, né? Já falei com minha cunhada, lá me deu o endereço direitinho, você vai lá, faz a inscrição e tal. Eu digo, tá certo, aí fiquei tão feliz. Quando foi no dia que era para mim ir, chegou a equipe de pastores. E eu não podia sair de casa, eu tinha que fazer café da manhã para os pastores, eu tinha que hospedar. A escola bíblica era 9h30. Tudo estava sob minha responsabilidade e dele. Eu não podia sair. Eu disse, meu Deus, hoje eu não posso, era um domingo. Aí eu disse, hoje eu não posso, vou deixar para o próximo domingo. Bom, acabei não tendo como ir, deixei para o outro domingo. No outro domingo eu saí de casa, 5 horas da manhã, eu e meu companheiro, o Lael. Assim, longe, atravessando favelas, vielas. Isso tudo a pé? Tudo a pé. Era mais de meia hora lá de casa para chegar no lugar, por dentro de um matagal. Eu e meu filho, caminhando ali. Jesus nos guia, nos guarda, sabe? Porque lá é muito sinistro. Aí saímos atravessando um monte de favela, de viela, até chegar no lugar determinado e chovendo. Nós estávamos na chuva, nós dois. Aí quando chegamos lá, e lá é um lamaçal vermelho, que você chega que tem lama até Quando eu cheguei no lugar, um galpão enorme, muito, muito, muito grande para, sei lá, 2, 3 mil pessoas. E lotado de gente. E tanta lama, e tanta chuva, e meu Deus do céu, que lugar é esse? Vamos lá, né? Aí eu cheguei e peguei uma fila enorme. Quando eu peguei a fila, passou. Lá eles sentados, esperando, e eu na fila. Quando eu estava chegando a minha vez, uma pessoa chegou para mim e disse, sua fila não é essa? Sua fila é aquela. Eu voltei para a rabada da fila. Fico aqui, fiquei lá. Fiquei, até que foi passando, quando chegou a minha vez.
Aí eu disse assim para a moça, né, que estava lá. Logo de cara, uma pessoa tão, sabe assim, Deus que me perdoe, parecia que tinha o bicho ruim já de cara, Sério? sabe? Pessoa feia, má, sabe? Aí ela olhou para mim, disse, e você? Aí eu disse, é porque a irmã fulana disse, ah, você é a mulher do pastor? Botou o dedo na minha cara. Eu disse, sim. Ela disse, pois não tem nada para você aqui. Eu disse, mas por quê? Não tem nada, você perdeu a vez. Pode ir embora, não tem nada para você. Eu saí chorando, 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 desesperadamente, sabe? Eu estava chorando, era daquilo que eu passei. Por que eu tinha que passar por aquilo? Meu Deus, que coisa terrível. Ela só não me expulsou porque estava um pouco longe de mim. Pode ir embora. Não tem nada para você aqui, não. Eu fui-me embora. Aí saí, né? E meu filho perguntando, mãe, o que a senhora tem? Por que a senhora está chorando? Meu filho vai já passar, se preocupe não, viu? Vai passar. E eu chorando, chorando, chorando. No meio do caminho eu comecei a falar com Deus. Eu disse, Deus, o que o senhor quer comigo? Por que eu tive que passar por isso? Aí Deus disse assim, não se preocupe. Eu não vou deixar mais faltar leite na tua mesa. Eu fui para casa. Cheguei em casa, contei pro Libânio. Ele disse, não vamos atrás disso, não. Vamos esperar que Deus vai cuidar de nós. E eu disse, eu creio que a partir de hoje, depois de tudo que eu passei, Deus não vai deixar mais faltar leite na minha mesa para meus filhos. Aí passou, né? Isso era um domingo de manhã. Quando foi domingo de tarde, chegou um homem na nossa casa. Nós tínhamos conhecido ele há pouco tempo, um finlandês. Um casal de finlandeses que Libânio fez amizade com eles no seminário. Aí quando ele chegou lá em casa, ele bateu no portão, pastor Libânio. Aí nós saímos. Quando nós chegamos lá, ele disse, pastor, me ajude aqui, pegar umas coisinhas que eu trouxe para vocês. Aí abriu o portão, nós saímos. Quando chegamos lá fora, que ele abriu a traseira do carro, a primeira coisa que tinha, 2 caixas de leite, de 12 caixas cada uma. 24 caixas de leite, aquele leite longa-vida. Uhum. Quando eu olhei, meu Deus. Aí veio a pergunta do incrédulo, mas o leite vai acabar. Meu Deus. Eu disse, o sangue de Jesus tem poder. Eu repreendo essa dúvida em nome de Jesus, eu não aceito. Aí tiraram, ele tirou uma e o Libânio tirou outra e levaram todas aquelas caixas de leite lá para dentro e depois eram mais caixas, tudo que você imaginar. Desde material de limpeza, higiene pessoal, chocolate para as crianças, tudo que é tipo de cereal, tudo que é tipo de carne, tudo que é tipo de enlatado, muita coisa. 3 caixas grandes de alimentação eles levaram. E aquilo ali virou um hábito. E nunca mais faltou leite na minha mesa. Até hoje. Glória a Deus. Sabe? E assim, Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer, de onde Ele quer. Né? Grandes coisas Deus tem feito na nossa vida. Gente, eu nunca... Ô, pastora, não quero acabar. A senhora acredita que já está quase 1 hora? É mesmo? Aham, já está com quase 1 hora. Tô certa, produção? Olha ali, ó. Ixi, ela passa muito rápido. Muito rápido. A senhora falando assim das dificuldades, a senhora acredita que a parte mais difícil do pastoreio, principalmente naquela sua época, era realmente essa questão financeira? Cada caso é um caso, né? Uhum. No meu caso, eu acredito que era. A primeira grande dificuldade que nós tivemos foi essa, a parte financeira. Por quê? Porque meu esposo, ele não era de ficar esperando o ministério dizer, vai para lugar tal. Quando ele sentia vontade de ir, ele se levantava e ia. Mesmo que não fosse Deus, fosse só a vontade dele. Talvez sim, talvez não sei. Aí é outra questão, né? Se Deus realmente estava mandando. Mas aí, quando ele queria ir, ele ia. Se o ministério dissesse, nós vamos lhe pagar tanto, ele ia. Se ele dissesse, nós não vamos lhe dar nada, ele ia também. Era mesmo, pastor? Ele ia também.
Mas ele sempre foi um homem assim de oração, a senhora sempre o via orando. Sim, sim. Acho que talvez por isso também a senhora meio que sabia que ele era impossível, mas também por vê-lo sempre um homem ali com Deus, a senhora dizia, não posso me meter onde ele está. Exatamente, ele sempre foi um homem de oração. Uhum. E a parte assim, que a gente já vai encerrar, pastora, eu nem acredito que dava para fazer 3 horas aqui com ela, gente. Porque vocês estão vendo quanto é rico, né, o testemunho da pastora. Mas se a senhora tivesse assim que deixar uma mensagem para as pessoas sobre essa questão de se envolver com o corpo, com a igreja, o que a senhora falaria? O corpo de Cristo, né, a igreja do Senhor, é realmente nós, o nosso corpo, a nossa vida, a nossa essência. E como eu tive muitas dificuldades de relacionamentos, de entrosamentos, no começo, né, tive algumas, não muitas, mas tive algumas dificuldades. Então eu aconselho que se Deus te chama para o ministério, ou se Ele não te chama, todos nós temos um ministério, né? Todos nós temos. Então, independente de qualquer coisa, sirva a Deus com liberalidade. Ingresse no corpo de Cristo sem medo. Vai ter dificuldade? Vai. Vai ter defeito? Vai. Vai ter luta? Vai. Mas quem é que não tem? Aprendamos a administrar a nossa vida como um todo. Precisamos ser corpo de Cristo, precisamos, é uma frase que eu gosto muito, seja amigo de todos, mesmo que nem todos possam ser seus amigos. Mas seja amigo de todos. Tenha sempre um ombro amigo para oferecer a quem precisa. Aceite sempre alguém conversar com você que está precisando da tua ajuda, que está precisando de uma palavra amiga. Seja sempre um apoio para quem precisa. Isso é fazer parte do corpo de Cristo. E hoje, graças a Deus, eu gosto de me envolver com o corpo de Cristo. Eu gosto de gente, eu gosto de igreja, eu gosto de povo, eu gosto de estar no meio das pessoas. E não sei se todo mundo sente assim liberdade de me procurar, senhora, né? Mas eu tenho muito prazer em ajudar. Pastor, eu entendo. Entendeu? Eu estava até dizendo lá no interior, né, que eu passei por síndrome do pânico, passei por crise de ansiedade e muitas vezes não entendia. Hoje eu entendo que é porque eu quero ajudar muitas pessoas que precisam da minha ajuda nesse sentido. Então, o corpo de Cristo é isso. Seja parte dele. Não temos defeitos, temos diferenças. Verdade. E as nossas diferenças, Deus nos aceita como nós somos. E é legal que mesmo que, para você, né, que não sabe, hoje o pastor Libânio já faleceu, né, e tal. E mesmo depois do falecimento dele, a senhora continuou, né, servindo. Continuei. Sendo pastora, amando a igreja, amando pregar, amando ensinar, fazendo tudo que fazia antes, né? E a gente é muito grato, viu, pastora, pela sua vida. Eu não posso falar, gente, que eu choro aí. Não vai dar muito certo, pastora. Mas a gente é muito grato pela sua vida. Gente, por favor, eu quero chorar. Por tudo que a senhora fez, por tudo que a senhora faz ainda por nós. Por ter nos ensinado, né, desde o comecinho, que a senhora disse, foram os 9 meses na nossa casinha, 9 meses nos gerando e nascemos. E hoje aí, né, expandindo, e a senhora continua aqui conosco. Foi o tempo de uma gestação. Uma amiga minha viu. Ela me disse, olhe, bem rapidinho. Sim. Olhe, ela chegou na minha casa e disse, eu sonhei com você. Antes de eu assumir ali, né? Eu sonhei com você, eu sonhei que você estava grávida de 9 meses. Aí eu disse, eu grávida? Você estava grávida. E aí o nenê nascia e era um nenê tão lindo. Aí quando eu completou 9 meses que Libânio me tirou daqui, eu entendi. Era espiritual. Era a gestação espiritual da igreja aqui. Olha o nenê lindo hoje. E continua lindo, né, pastora? Continua lindo. Crescido. E para a glória de Deus, só rumo ao céu agora, em nome de Jesus. E obrigada, mais uma vez, muito, muito obrigada. E para você que ficou até aqui também, obrigada por ter participado desse Shinecast, que foi rápido, gente, poderia ter sido mais, em nome de Jesus, vai ter mais, eu creio. Mas eu espero muito que tenha edificado a sua vida, que você tenha entendido o quanto o Senhor é um Deus de milagres,
um Deus de providência, um Deus que nós precisamos confiar, que Ele faz infinitamente mais daquilo que a gente imagina. Você pensa um tanto, Deus faz transbordar esse tanto. Então confia que o Senhor sempre vai estar com você. Assim como Ele mostrou para a pastora, Ele também pode mostrar na sua vida. É só você entender que provar e ver que Ele é bom, é de verdade, é real. Mais uma vez, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais, @AnaKeline, e eu te espero no próximo ShineCast. Um beijo!